Olá, professor. Junta-nos o assunto do momento, a prisão preventiva do engenheiro José Sócrates, ex-primeiro-ministro, foi detido por estar acusado de crimes de fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais. O que dizer perante esta notícia do final de novembro e que tem despoltado uma série de outras notícias em torno do estabelecimento de Évora, por exemplo, reflexões, análises, o que dizer perante esta imensidão? Bom, a primeira coisa a dizer é que de facto às vezes nos falta algum sossego e alguma pausa para, no meio da voragem de notícias e de voyeurismo e de espetáculo e de aparições e de afirmações, termos o recuo necessário para pensar o que é que se passa e para pensar o verdadeiro significado deste caso, que de facto é um caso virtualmente inédito cá em Portugal, e é um caso que nos faz pensar, como dizia bem, talvez esse seja o ângulo inicial, porque nós podemos olhar para este assunto, que é o das relações entre a justiça, portanto a existência ou não futura de um julgamento formal e de uma condenação formal, e o julgamento político ou a apreciação política, que é algo que começou tão logo o engenheiro José Sócrates se tornou uma figura pública, que continuou durante os anos em que ele liderou o Executivo, durante os 6 anos do ciclo PS sob Sócrates, e que hoje em dia vai de vento em popa, no sentido em que parece estar a dividir o país entre aqueles que juram a pé juntos que José Sócrates está inocente e que tudo isto não passa de uma conspiração política instrumentalizada, sabe-se lá por quem, e aqueles que não juram a pé juntos, mas que revelam alguma satisfação em ver um adversário político, um inimigo político, um rival político ser sujeito a uma exposição mediática e uma série de rumores sobre a sua culpabilidade ou não, enormes, e que a comunicação social não tem feito senão inflacionar. Portanto, é um daqueles casos que eu acho que há de ser estudado, tanto do ponto de vista judicial como político, como da própria análise dos mídia, naquilo que é bom jornalismo e mau jornalismo e naquilo que é a capacidade de a opinião pública de cada um de nós refletir um pouco sobre aquilo que se passa e o que isto significa em termos de ligação entre a justiça e a política, em termos de confiança pública, em termos de qualidade da democracia, porque também podemos olhar pelo lado que a democracia não funciona porque permitiu que um homem como José Sócrates, se ele de facto cometeu as infrações de que está acusado, permitiu que ele exercesse poder e que, portanto, enganasse o país durante 6 anos. Isto é uma interpretação possível. A outra interpretação é que, finalmente, a democracia está a revelar a qualidade suficiente para conseguir ter a coragem política, neste caso da justiça, de investigar um caso até ao fim, doa a quem doer, e envolva a figura que envolver. O engenheiro José Sócrates foi preso no final de novembro, precisamente com estas acusações de crimes de fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais, mas há aqui uma certa neblina que a opinião pública não conhece, nomeadamente o quadro temporal em que estes crimes poderão ter acontecido. Isto dá uma margem de manobra para aquilo que a defesa diz haver espaço para a acusação falar, mas não para a defesa apresentar os seus argumentos. Pergunto-lhe se esta neblina e se esta incerteza é positiva. A neblina não é nada conveniente porque, para já, há uma desigualdade entre, como diz a acusação, e a defesa que não entrou ainda em cena. Ou seja, há um interrogatório, o juiz supostamente ou alegadamente terá reunido elementos para uma convicção, não digo sobre a culpa, mas sobre a necessidade de medidas que impedissem o engenheiro José Sócrates de atrapalhar a investigação, de uma fuga. Já se falou que ele teria uma viagem reservada logo no dia 24. Portanto, há uma série de rumores que passam. O que nós sabemos é que, nestes casos mediáticos da justiça, o segredo de justiça não é cumprido. E isso não só enfraquece a acusação, porque a própria acusação que quer montar a instrução tem não sei quantas informações que passam para a imprensa, não ajuda a defesa, porque quando a defesa entrar em ação nos limites da atuação jurídica da defesa, o engenheiro José Sócrates já estará condenado ou absolvido na opinião pública, e não ajuda nada a uma reflexão ponderada, porque aquilo que nós vemos é um verdadeiro circo mediático, voyeurista,
sobre o engenheiro José Sócrates, sobre as casas dele, sobre a mãe dele, sobre os amigos dele, sobre a Évora agora. Não há dia nenhum que não vá alguém visitar o engenheiro José Sócrates e não tenha lá as câmaras montadas. Eu acho que isto nos diz um bocadinho também sobre a sede de, entre muitas aspas, sangue, a sede de escândalo, a sede de a senha acusatória em que alguma opinião pública em Portugal vive. Eu acho que isto é um fruto do tempo, no sentido em que, por razões económicas, sociais, políticas, o ambiente anda tenso, e isso nota-se que o ambiente anda tenso. E eu acho que o caso Sócrates, que só agora começou, é um bocadinho uma válvula de escape para as pessoas poderem objetivar numa pessoa, independentemente de ele ser culpado ou não. Não sei se o é, não sabemos se o é, mas para as pessoas poderem apontar a dedo um alegado responsável pelos seus males, seja os seus males económicos, seja o estado em que o país está, é ao mesmo tempo um fenómeno mental interessante. Ver como as pessoas que não têm nada a ver com este caso, que não conhecem o engenheiro José Sócrates, toda a gente tem uma opinião, como se fosse uma pessoa chegada a nós. Isto mostra bem o que é também uma agitação mental e uma desorientação mental em que as pessoas vivem, apontarem facilmente a dedo. É o engenheiro José Sócrates hoje, como já foram outros e serão outros, e estão a ser outros. Veja-se o caso BES, que continua, portanto. E é muito interessante também, até do ponto de vista moral e ético, nós temos visto um corre-corre de acusações ao engenheiro José Sócrates, muitas vezes por pessoas que em 2005-2006 aplaudiam o mesmo engenheiro José Sócrates. E, portanto, como é que se passa da unanimidade em torno dele, daquele estado idílico que ele viveu durante os anos iniciais do seu ciclo político, e agora ser uma espécie de figura maldita, em que, tirando aqueles amigos que, se calhar, por alguma instrumentalização política, querem aparecer associados ao engenheiro José Sócrates, toda a gente o acusa ao dedo, mesmo aqueles que o apoiaram inicialmente. Isto também diz muito sobre aquilo que é a amizade em política e aquilo que são as amizades na política em geral. Alguns analistas têm apontado para um fim de regime. Pergunto-lhe, olhando para aquilo que Portugal é e pode vir a ser num curto prazo, mesmo em termos políticos e também jurídicos, se estamos de facto nesta mudança de regime. O que eu acho que este caso e o acumular de casos nos últimos meses, no último ano, casos ligados à banca, casos ligados à política, casos ligados à influência e este circuito entre a política, os negócios e a banca, o que isto pode significar, e não sabemos ainda se isso será bom ou mau, é uma renovação forçada da elite política e talvez a situação com que nós nos possamos comparar é uma espécie de França de 1958, ou seja, a passagem da Quarta República para a Quinta República, que não foi uma revolução, não foi um golpe de Estado, foi uma renovação integral da elite política e uma reconfiguração das regras constitucionais e institucionais. Portanto, nós não sabemos até que ponto a justiça, investigando, e acho bem que investigue, irá ou não afetar a classe política, se surgirão mais nomes, se haverá mais envolvidos, se existirão outros escândalos, e até que ponto é que isso não obrigará a elite política hoje em dia a sanear-se, ou a autossanear-se, a autorreformar-se. Se daí resultar um regime político redesenhado e mais sólido, o caso Sócrates foi um facto bom. Não para ele, eventualmente, mas para a elite política em geral. Nesse sentido, é curto dizer que as instituições estão a funcionar? Que estão a funcionar, estão. Vamos ver em que sentido é que vai funcionar. Porque, repare, uma das coisas que hoje em dia se fala é até que ponto é que a imagem externa do nosso país ficou afetada ou não. Portanto, até que ponto é que saber-se que o engenheiro José Sócrates, líder do governo durante 6 anos, estar envolvido num caso político desse, até que ponto é que isso reforça ou fragiliza a imagem externa, em termos financeiros, em termos de dívida pública, em termos daquilo que os mercados esperam de nós ou não. Até nesse sentido nós temos as duas respostas sobre a mesa. Pode fragilizar, aquilo é um país em que a elite política está toda envolvida nestes escândalos e, portanto, não é confiável, ou pode solidificar, no sentido em que, finalmente, em Portugal, a justiça tem coragem para limpar a elite política, como fizeram em Itália, e, portanto,
refundar uma elite política que será, esperemos nós, enfim, moralmente melhor, se nós conseguirmos extirpar esta corrupção toda e esta circularidade entre negócios e política que de facto existe.